Somos todos originais e morremos como cópias. Esse pensamento é de Carl Gustav Jung. Ele quis dizer com isso que nós todos nascemos com a nossa originalidade 100%. Nós viemos com a nossa essência e encarnamos nesse corpo, nesse mundo, nessa sociedade. A partir do momento em que nós vamos tomando conhecimento dos relacionamentos que nós temos nesse mundo, também automaticamente vamos absorvendo ou importando culturas, moralidades, sistemas de crença. A sociedade está o tempo todo ao nosso redor, nos influenciando, sugestionando certas experiências e nós vamos absorvendo. A partir daí, então, nós deixamos aos poucos essa nossa zona de originalidade. A nossa essência começa a receber camadas. Começamos a enxergar através de certos véus de existência. A partir desse momento, então, nós vamos crescendo e colhendo cada vez mais o mundo externo, trazendo para dentro, importando realmente. Isso, de uma certa forma, nos mantém ou nos coloca numa situação de prisioneiros. Aqui agora vem um conceito de Friedrich Nietzsche, um pensador, ele e filósofo, ele criou vários conceitos. Um deles é o da vontade de poder ou da vontade de potência. Ou seja, a partir do momento em que nós nos encontramos num mundo como esse, cheio de sistemas, e nos acomodamos, nós copiamos e colamos e vamos gravando cada vez mais emoções, sentimentos e situações que às vezes são até muito desfavoráveis. Nós às vezes não queremos que aquilo realmente aconteça, nós não queremos mais passar por determinadas situações ou ver a reprodução de algumas negatividades em nossa vida. Mas nós mesmos nos afastamos desse centro narrado por Jung. E essa vontade de poder, de que fala Nietzsche, é uma vontade nata de se encontrar consigo mesmo, de buscar o íntimo, o mais nobre sentimento que nós temos, que é exatamente essa originalidade, o resgate dessa originalidade. Mas para conseguir isso, é preciso vencer todas essas camadas, todas essas cascas ou roupas velhas e desgastadas que começaram a formar a nossa vida. É essa vontade de potência que nos tira do lugar comum, que nos leva para algum lugar muito superior. Aqui vem um outro conceito de Nietzsche, o do super-homem. Não é aquele super-herói dos quadrinhos ou dos filmes de cinema. Esse super-homem somos nós mesmos suplantando a nossa condição humana, vivenciando a experiência de ser melhor do que o que nós vemos aqui do lado de fora. Melhor para nós mesmos. É um encontro maior com o nosso centro. E assim nós vamos rompendo camadas. Ele mesmo afirma que não é tão simples assim, não é tão fácil ser esse super-homem. Isso acontece de tempos em tempos, são poucas as pessoas que conseguem realmente atingir essa condição. Mas todos temos a capacidade para fazer isso. Esse super-homem pode ser você. Esse super-homem posso ser eu. Mas temos que aprender realmente a quebrar essa rotina. Nietzsche também fala desse eterno retorno. É um conceito criado por ele também. E esse eterno retorno é como se fosse uma espécie de looping. Vira e mexe, nós estamos vivenciando as mesmas experiências, as mesmas situações, nos encontrando com pessoas com as mesmas características, boas ou ruins, mas é um eterno retorno, um eterno looping. Somente quando nós conseguimos romper essas camadas, somente quando nós conseguimos perceber o que está realmente sendo repetitivo e desagradável, é que aprendemos a superar. É a partir daí que nós crescemos.
É a partir daí que nós vamos em direção a essa suplantação da nossa condição limitada humana. É aqui que nós podemos, então, ou reencontrar com a espiritualidade. Ele fala também de um conceito chamado amor fati, amor ao fado, ao amor ao destino. Ou seja, nós vivemos em situações repetidas, desagradáveis, como ele diz no Eterno Retorno, mas devemos aprender a amar esse destino, a amar essa situação, não no sentido de se manter aprisionado e acomodado, não no sentido de ser realmente uma pessoa passiva, mas no sentido de aceitar essa condição. E essa aceitação não quer dizer limitação, essa aceitação tem um conceito melhor e amplo. A aceitação quer dizer abençoar a experiência que nós tivemos para seguir adiante. Agradecemos porque, se isso aconteceu, não foi para nos limitar, para nos apequenar, para nos aprisionar, e sim para lembrar que nós somos superiores a isso, que nós podemos ir, sim, muito adiante. Então, esse amor fati vai quebrar esse looping, vai quebrar esse eterno retorno e vamos crescer cada vez mais em busca do nosso objetivo maior, que é viver. Todos os dias nós vivemos muitas experiências, todos os dias passam pessoas por nossa vida. A todo momento nós estamos colhendo informações, impressões, emoções, mas não aprendemos a filtrar o que trazemos para dentro de nós. E é por isso que às vezes temos essa sensação de que nada muda. E às vezes esperamos que o outro realmente que mude. Ah, mas ele precisa mudar para que realmente eu possa caminhar na minha vida. É preciso que o mundo melhore para que eu possa dizer: esse mundo é gostoso, é maravilhoso. Muitas pessoas amaldiçoam o mundo, muitas pessoas amaldiçoam as situações governamentais. A maioria das pessoas vive realmente uma espécie de eterno retorno. O tempo todo falam sobre as mesmas coisas e esperam realmente mudanças maravilhosas no mundo. Mas enquanto não saímos exatamente dessa zona de conforto, enquanto nós não nos redescobrimos como divinos, vamos ficar voltando para o mesmo ponto. Quando aprendemos a quebrar essa cadeia altamente limitante, mudamos todo o nosso cenário. Nós partimos em direção de alguma coisa realmente muito melhor. Nós aprendemos a desarmar as bombas que ativamos há algum tempo sem perceber, porque olhamos mais para fora. Quando aprendemos a verdadeiramente amar, perdoar, compreender, nós nos tornamos realmente seres maravilhosos. Isso não começa com o exercício praticado fora de nós mesmos. Quando nós levamos para fora esses sentimentos, esses nobres sentimentos para o próximo, antes eles já devem ter passado por dentro de nós. Mas para fazermos isso, nós precisamos abraçar a nossa criança interior. Nós deixamos essa criança lá atrás, quando éramos pequenininhos. E lá quando éramos bem de idade tenra, nós sabíamos realmente como viver, como brincar, como não nos importar com as aparências externas ou com as influências. Nós vivíamos realmente como crianças. Crianças se divertiam. Mas nós ainda somos essas crianças. E a nossa criança interior hoje, ela pode estar magoada, triste, com raiva, em desespero, em prantos. E essa criança, ela leva essas feridas, esses machucados, para a nossa fase adulta. Hoje nós vemos muitos adultos que não conseguem realmente viver tranquilos, que não conseguem ficar em paz, que não conseguem entender o conceito de amor.
o amor nobre, o amor ágape, que é exatamente o que está lá na nossa originalidade, na nossa essência. Nós viemos com isso, nós temos esse amor, nós temos a felicidade, mas nós nos encobrimos. E assim, por termos magoado essa criança interior, esse adulto sofre. Esse adulto provoca situações desagradáveis para si próprio e para o mundo. E para enxergarmos uma humanidade melhor, precisamos reestruturar a nossa condição interna. Nós precisamos sim conversar com essa criança, abraçá-la, beijá-la, senti-la e dizer: sinto muito, criança. Sinto muito por tê-la magoado. Sinto muito por não ter sabido entender o mal que fiz a você. Por favor, me perdoe, mas eu quero deixar passar essa experiência negativa do passado e dar a você a condição de viver o momento presente comigo. Quero tratar nossa ferida, quero beijar a si próprio ou a mim, quero te abraçar. Por favor, me perdoe. Eu te amo muito, criança interior. Você e eu somos um só. A partir desse entendimento, desse acolhimento, nós vamos viver experiências melhores e maravilhosas no mundo. Eu sou grato por tudo isso. Sou grato por você existir comigo na vida. Sou grato por você me ensinar que eu precisava retornar, que eu precisava voltar para te abraçar. Eu te amo muito, criança interior. Eu te amo muito, Jorge, Antônio, Maria, Pedro, João. Cada um diga o seu nome e se perceba. Abrace-se. Ame cada uma das células de seu corpo. Vamos conversar com todo o nosso corpo, com todas as pequenas partes do nosso corpo, até as maiores. Vamos agradecer por ele existir, vamos abençoá-lo. Dessa forma, nós estaremos nos suplantando. Estaremos atingindo uma condição formidável ao encontro com nossa espiritualidade. Como disse o Mestre Jesus, vós todos sois deuses e o reino de Deus está dentro de vós mesmos. Quando aprendemos a ter essa vontade de potência, de suplantar, de superar as adversidades, entenderemos o quão é importante sermos esse super-homem. Porque a partir do momento em que nós nos apercebermos assim, estaremos também em condição de espalhar o amor divino na humanidade. O mundo precisa de nós, mas não podemos ajudar a ninguém, não podemos fazer a humanidade caminhar enquanto nós também nos mantivermos prisioneiros de nós mesmos. Somos uma bênção divina. Somos aquela ainda essência, aquela originalidade de Jung, mas estamos contaminados com as culturas desse mundo, com a moralidade imposta pelos seres humanos. Nós não viemos aqui à toa. Viemos aqui exatamente para aprender, para colher experiências. Temos uma passagem bíblica que fala também do joio e do trigo. Certa ocasião, um inimigo jogou ou espalhou o joio na plantação de seu vizinho. Os servos ou os funcionários do Senhor lhe disseram: Senhor, o senhor plantou o trigo com muito cuidado, como apareceram agora esses joios? E ele respondeu: foi o inimigo que fez isso. Ah, senhor, então devemos cortar. Não, não vamos cortá-lo.
pois é bem provável que cortando o joio, cortemos também o trigo. Vamos deixar então que ambos cresçam juntos. E no tempo certo nós iremos separar o joio do trigo. Ele quer dizer exatamente o seguinte: quando o joio está junto com o trigo, ainda na fase inicial, eles se parecem muito. E você querendo cortar um, vai cortar o outro. Por isso é importante deixar esperar até que ambos cresçam. E quando as espigas do trigo surgirem, suas sementes serão bem amarelas, bem visíveis e bonitas, enquanto as do joio serão desengonçadas e tombarão para um determinado lado. O trigo possui raiz rasa, não é profunda. O joio, ele se vale da própria raiz do trigo para subsistir. Então, quando eles estiverem com suas espigas aparecendo, será fácil cortar um do outro. Essa parábola é muito importante para entendermos que nós estamos nesse mundo, chegamos aqui, colhemos muitas impressões, importamos tantas situações desagradáveis, mas não podemos separar uma coisa da outra até o determinado momento. Quando chegar o ponto certo, o que não prestar não vai subsistir. Mas para isso, nós precisamos continuar cuidando, precisamos continuar zelando pela plantação. E no tempo certo, quem é trigo prevalecerá. Sejamos fortes, aprendamos a quebrar esse looping. Vamos acabar com o nosso eterno retorno para as mesmas situações. Sejamos o nosso próprio super-homem e aceitemos o convite de Jesus. Somos todos deuses. Aquele ótimo dia a todos.